Em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, mas paradoxalmente repleto de sentimentos de isolamento, a experiência humana de se sentir verdadeiramente compreendido e menos só emerge como um anseio profundo. Frequentemente, navegamos pelas complexidades da vida moderna, carregando fardos invisíveis, batalhando em silêncio contra ansiedades, incertezas e momentos de profunda solidão. A pressão para apresentar uma fachada de sucesso e estabilidade pode nos levar a acreditar que somos os únicos a tropeçar, os únicos a sentir o peso esmagador da dúvida ou a lidar com as mágoas que a vida inevitavelmente nos impõe. Essa percepção distorcida é um terreno fértil para a solidão florescer, criando um ciclo vicioso onde o medo de ser julgado ou mal compreendido nos impede de buscar o alívio que a conexão humana oferece. O presente roteiro se debruça exatamente sobre essa encruzilhada existencial, propondo uma imersão nas narrativas íntimas e pessoais de indivíduos que, como tantos outros, enfrentaram e documentaram suas próprias jornadas através do vale da solidão percebida. O cerne deste roteiro não é oferecer soluções prontas ou conselhos genéricos sobre como superar a solidão, pois a experiência individual é matizada e única para cada ser. Em vez disso, o objetivo é criar um espaço seguro e empático para a exploração e o compartilhamento de histórias reais, contadas pelos próprios protagonistas. Através da leitura e da escuta atenta dessas vivências, buscamos evidenciar um fio condutor de humanidade compartilhada. A beleza deste projeto reside na sua abordagem direta e despojada. Trazer à tona as experiências de inscritos, pessoas comuns cujas vidas ecoam as nossas em muitos aspectos. A premissa é simples, mas profundamente poderosa. Ao ler ou ouvir as palavras de alguém que passou por algo semelhante, que sentiu as mesmas emoções avassaladoras, que lutou com as mesmas dúvidas e que, em seu próprio tempo e à sua maneira, encontrou um caminho adiante, podemos ser lembrados de que não estamos sozinhos em nossas lutas. A força motriz é a crença inabalável de que a vulnerabilidade compartilhada é o antídoto mais eficaz contra o veneno do isolamento. A proposta fundamental é transformar a experiência frequentemente silenciosa e interna da solidão em um diálogo aberto e acessível. As histórias que serão apresentadas aqui não são ficção elaborada, mas sim depoimentos autênticos, fragmentos de vidas que, quando reunidos, pintam um quadro vívido e multifacetado da condição humana. Cada relato é um convite para que o leitor ou espectador reconheça em si mesmo ecos de suas próprias batalhas, descobrindo que os sentimentos de inadequação, a dor da perda, a ansiedade diante do futuro e a busca por um sentido mais profundo não são anomalias, mas sim componentes inerentes à jornada de muitos. Este roteiro se posiciona como um veículo para essa descoberta, um portal que se abre para um universo de experiências compartilhadas, onde a leitura dessas narrativas serve como um bálsamo, um lembrete gentil de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a existência de outros que trilharam caminhos semelhantes pode oferecer um consolo inesperado e uma esperança tangível. A força motriz por trás desta iniciativa é a convicção de que acessar e validar essas experiências individuais pode ser um passo transformador para a cura coletiva. A exploração dessas narrativas pessoais revela um padrão fascinante. A forma como validamos as nossas próprias experiências através do espelho das vivências alheias. Não se trata de uma busca por conformidade, mas sim de um reconhecimento de que as emoções que nos assolam, os dilemas que enfrentamos e as vitórias, por menores que sejam, são parte de um mosaico humano mais amplo. Ao mergulharmos em histórias que descrevem a apreensão antes de um evento social importante, a dificuldade em expressar um sentimento de tristeza sem ser rotulado como frágil, ou o êxito em encontrar uma nova paixão após um período de desânimo, somos convidados a confrontar nossas próprias reservas. Compreende-se, então, que o ato de escrever ou compartilhar essas ocorrências é, em si, um exercício de coragem e autodescoberta. Consideremos, por exemplo, a história de alguém que detalha a ansiedade paralisante que sentia ao pensar em iniciar um novo projeto de trabalho, um medo que a fazia procrastinar indefinidamente. A leitura dessa descrição pode ressoar profundamente com um espectador que se encontra numa situação similar, sentindo um alívio imediato ao perceber que essa hesitação não é um reflexo de sua incompetência, mas sim uma experiência humana compartilhada.
Um aspecto crucial a ser desvendado é a transformação que ocorre no indivíduo quando ele decide verbalizar ou registrar seus sentimentos mais íntimos. Essa externalização, muitas vezes repleta de incertezas quanto à recepção, funciona como um processo catártico. Pensemos em como um rio que encontra seu curso pode se mover com mais fluidez. De modo semelhante, dar forma a sentimentos abstratos e nebulosos, através da palavra escrita ou falada, pode conferir-lhes uma clareza inesperada. Essa clareza nem sempre é agradável. Pode revelar verdades desconfortáveis sobre si mesmo ou sobre as circunstâncias. No entanto, essa confrontação com a realidade, facilitada pelo ato de compartilhar, é um passo vital. É como um médico que, ao diagnosticar uma doença, abre caminho para o tratamento. Cada história compartilhada oferece uma perspectiva única, não apenas sobre a solidão, mas sobre a resiliência, a adaptação e a perseverança. A navegação por essas histórias nos expõe a um espectro de estratégias de enfrentamento, algumas eficazes, outras nem tanto, mas todas genuínas e valiosas. Percebemos que não há uma fórmula mágica, mas sim um processo contínuo de aprendizado e ajuste. Além disso, a leitura dessas narrativas funciona como um catalisador para a empatia, não apenas com os autores das histórias, mas também com pessoas em nosso círculo social imediato que podem estar passando por lutas semelhantes, mas que não as expressam abertamente. Ao nos familiarizarmos com as diversas manifestações da solidão e os caminhos tortuosos que levam à sua superação, desenvolvemos uma sensibilidade maior para perceber os sinais em outros. Imagine, por exemplo, as sutis mudanças de comportamento de um amigo que se tornou mais recluso ou que demonstra um humor mais taciturno. Sem a oportunidade de ler e refletir sobre as experiências de terceiros, poderíamos interpretar esses sinais de forma superficial ou até mesmo equivocada. Contudo, após a imersão nesse universo de histórias, torna-se mais provável que reconheçamos nessas manifestações um possível pedido de ajuda silencioso, um eco de vulnerabilidades que já exploramos em outras narrativas. Esta compreensão aprofundada nos equipa para oferecer apoio de uma maneira mais significativa e menos invasiva. Nesse contexto, a democratização do ato de compartilhar e ler experiências se destaca como um elemento transformador. A era digital, com suas plataformas de comunicação, inadvertidamente criou um palco para essa troca íntima. Histórias que antes poderiam ter permanecido confinadas a diários pessoais ou confidências sussurradas, agora circulam e encontram ressonância em audiências antes inimagináveis. Consideremos o impacto de um relato detalhado sobre a dificuldade em lidar com o luto após a perda de um ente querido publicado em um fórum online. Essa narrativa, ao atingir alguém que está atravessando um período similar de dor e isolamento, pode oferecer um alívio imediato ao quebrar o silêncio e a sensação de anormalidade que frequentemente acompanham tais experiências. A troca de comentários, os depoimentos de outros que compartilham sentimentos semelhantes e até mesmo a simples leitura de que você não está sozinho, podem ser um bálsamo poderoso para feridas emocionais. Essa interconexão, mediada pelas palavras, fortalece o tecido da experiência humana e fomenta um senso de pertencimento que transcende as barreiras físicas. A variedade de temas abordados nas histórias dos inscritos, que vão desde desafios de saúde mental até questões de identidade e relacionamentos interpessoais, sublinha a universalidade da busca por conexão e compreensão. Cada relato, com sua singularidade, contribui para um entendimento coletivo mais profundo. Pensemos em narrativas que descrevem a hesitação em se assumir publicamente por medo de rejeição ou a sensação de deslocamento em ambientes familiares. Ao nos depararmos com essas confissões, somos incentivados a refletir sobre nossas próprias barreiras e receios. A forma como os autores descrevem os pequenos passos que deram para superar esses obstáculos, como iniciar uma conversa com um estranho ou expressar um desejo genuíno, oferece um roteiro prático e inspirador. Essa autenticidade crua, desprovida de artifícios, é o que confere valor inestimável a este projeto. A capacidade de nos lembrar de nossa humanidade compartilhada e da força inerente que reside na vulnerabilidade assumida. Ao contemplarmos o percurso traçado através das narrativas compartilhadas, uma tapeçaria complexa de sentimentos e resistências começa a se delinear
interligando as experiências individuais em um reconhecimento mútuo. As diversas confissões e reflexões, ao serem entrelaçadas, formam um panorama que transcende a mera compilação de vivências isoladas, promovendo uma compreensão mais profunda sobre os meandros da experiência humana. O eco das lutas particulares, outrora percebidas como singularidades isoladas, revela-se agora como um coro multifacetado de anseios e superações que ressoam de maneira surpreendente através de diferentes trajetórias de vida. Essa convergência de perspectivas nos convida a um olhar mais atento sobre as forças sutis que moldam nossa percepção de nós mesmos e nossa relação com o mundo exterior, evidenciando a força intrínseca que emana da revelação e da escuta ativa. Refletindo sobre esta jornada até o momento, percebemos como as barreiras que nos isolam, frequentemente erguidas pela apreensão da exposição, começam a ceder à medida que reconhecemos a familiaridade em sentimentos antes considerados unicamente nossos. As hesitações em dar o primeiro passo, os receios que paralisam a ação e a busca por validação externa, que outrora pareciam intransponíveis, ganham uma nova dimensão quando confrontados com a universalidade dessas experiências. Essa percepção coletiva não dilui a individualidade de cada luta, mas, ao contrário, a amplifica, situando-a dentro de um contexto maior de resiliência e adaptação humana. É como observar um rio que, alimentado por inúmeros afluentes, ganha força e volume, moldando a paisagem por onde passa com uma energia renovada e um propósito mais claro. As implicações desse entrelaçamento de histórias apontam para uma reconfiguração da nossa própria compreensão sobre a vulnerabilidade e sua intrínseca conexão com a força. O que se revela não é apenas a existência de desafios comuns, mas também a riqueza de caminhos trilhados na tentativa de superá-los. Cada passo cauteloso dado em direção à expressão, cada hesitação vencida em prol da conexão, cada momento de lucidez que desmantela o véu da solidão, tudo isso contribui para um entendimento mais matizado do que significa ser humano em sua plenitude. Essa jornada de reconhecimento mútuo nos prepara para a próxima etapa, onde as pontas soltas deste painel se unirão, formando um quadro mais coeso do impacto transformador que reside na partilha autêntica de nossas jornadas interiores.